vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez, a fim de apresentarmos recursos, subsídios da nossa EBD, a Escola Bíblica Dominical. Nós atingimos a lição de número 13, a derradeira lição desse primeiro trimestre de 2023, e que bênção foi poder contar com a sua companhia, interação, compartilhamento e participação. Nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no campo de Presidente Prudente, oeste do estado de São Paulo, igreja esta presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, em quem, em seu nome, registro os mais sinceros cumprimentos a todos vocês que sempre atuam e acompanham esta programação. Bem, nós falaremos na lição de número 13 sobre o título Aviva, ó Senhor, a tua obra. Texto sacro do profeta Abacuque, leitura norteadora apresentada aí na leitura bíblica em classe, que já faremos menção. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, curta, registre o seu comentário, leve esse vídeo para mais pessoas, a fim de que estas pessoas também sejam atingidas pelo poder da palavra de Deus. O texto áureo está no capítulo 3, verso 2 de Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, diz o texto. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. A verdade prática afirma que é vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias até que o Senhor Jesus Cristo volte. A leitura bíblica norteadora, leitura bíblica em classe, está em Abacuque capítulo 3, versos 1 e 2 e posteriormente dos versos 16 ao 19. Introduzir e comentar o clamor pelo avivamento, assunto do tópico inicial, eu quero convidar para esta fala o caro companheiro pastor William Enoque. Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é sempre uma alegria estarmos novamente aqui e hoje, de uma forma muito especial, encerrando o primeiro trimestre de 2023, a lição Aviva, ó Senhor, a tua obra. Nós tivemos o prazer, o privilégio de estudar o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Eu espero que em todas essas lições você tenha sido edificado, que todos nós possamos ter crescido no conhecimento, na graça de Deus, porque é isso que precisamos, um coração avivado, um coração missionário, um coração cheio de amor pela obra de Deus. E ter um coração cheio de amor pela obra de Deus é viver um avivamento genuíno que tanto falamos aqui ao longo desses 3 meses de estudo. Então, muito obrigado, pastor Diego. Nós vamos seguindo, então, agora com o primeiro tópico, que é o clamor pelo avivamento. A intercessão angustiada do profeta Abacuque era exatamente por perceber o tamanho do desvio de conduta, do esfriamento e da iniquidade, que ela ocorre exatamente na situação em que a pessoa decide. Então ela teria e teve a opção de obedecer a Cristo, mas ela prefere o caminho da iniquidade. E é bíblico que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria. Então o mensageiro de Deus está diante de uma situação muito terrível em Judá. E aqui ele podia ter somente essa iniciativa, que era clamar a Deus, pedir ao Senhor de todo o coração, intensificar esse clamor. E além disso, tinha uma coisa que angustiava muito o profeta Abacuque, porque ele percebia que aparentemente Deus não havia agido de forma imediata. Era uma sensação, isso é normal do indivíduo, do ser humano, nós somos assim.
Quantas são as situações que somos imediatistas, e eu falo isso com muito respeito, porque diante de tamanho problema, diante de tamanha opressão, de dificuldade, nós queremos que a situação se resolva de forma mais breve possível, porque Abacuque via uma corrupção, uma inversão de valores, via que moralmente o povo estava destruído, percebia que havia de fato essa intenção de desagradar a Deus, e isso o perturbava. Mas o profeta clamou a Deus, perguntou a Deus qual era a razão disso, o porquê de tudo isso, que Deus não respondia à sua oração, né? Diante de tamanha violência, diante de tamanha iniquidade, diante de tamanha destruição da contenda, havia litígio, havia dificuldades no relacionamento, e isso faz dele um intercessor, alguém que clama, que suplica, que intercede. No entanto, aparentemente, Abacuque, ele tem uma sensação de que o Senhor Deus estava indiferente. Veja, é uma intenção, é uma aparência, né? Parece que o Senhor Deus estava distante. Mas, na verdade, não existe essa indiferença de Deus à impiedade do homem. Na verdade, por causa da misericórdia, em função da longanimidade do Senhor Deus, contra qualquer transgressor, o Senhor não age com juízo agora ou no nosso tempo ou da forma que esperamos. Deus enviou Jesus com a mensagem de muito amor para resgatar o homem. No entanto, é fato que a maioria prefere dar as costas ao Senhor Deus. Então, haverá um dia em que o Senhor responderá a todos aqueles que desprezam a sua palavra, conforme está escrito em Salmos 9, verso 17. Todos os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Na verdade, aqui nós temos um grande aprendizado. A Bíblia recomenda que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O prazer de Deus é que todas as pessoas venham ao conhecimento da verdade. No entanto, existem pessoas que, conhecedoras que são, foram alcançadas pelo amor de Cristo, mas preferem, elas escolhem, elas não admitem o caminho da verdade, da perseverança e da obediência e entram por caminhos que desagradam a Deus e se esquecem de todo o bem, se esquecem de todo o favor. Mas então, reforço esse texto bíblico: o Senhor Deus, Ele é aquele que lançará no inferno os ímpios e todas as gentes que se esquecem dele, que se esquecem de Deus. Bom, Abacuque estava diante desse cenário, clamando, suplicando, intercedendo, mas Deus que não é tardio, Deus que não esquece a sua promessa, Deus que nunca abandona, enviou a resposta. Essa resposta veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. E isso também é a constatação do agir de Deus. Nem sempre a resposta de Deus é exatamente aquilo que eu espero. Mas se tem uma coisa que é segura, que é certeza, é que a resposta de Deus é sempre o melhor para mim e para você. O nosso Deus, o soberano, resolveu convocar os caldeus, os babilônios, e faz esse chamado para contrapor-se aos pecados e às iniquidades de todos os de Judá. Eles, então, os caldeus, seriam a espada, o chicote dos céus, para fazer Judá repensar os seus maus caminhos e se converter das suas impiedades, que já ultrapassavam os limites da tolerância divina. Então veja, Deus é longânimo, tardio em irar-se, mas Ele é justo. Aquilo que eu semeio, irei colher. Então, ainda que parecesse inerte, na verdade, Deus estava dando tempo para a nação de Judá se lembrar dos alertas divinos, mas o seu povo não se lembrou, preferiu seguir outro caminho. E aí o Senhor mandou o profeta escrever a visão de maneira muito clara, bem legível, para que pudesse ser vista até por quem passasse correndo. Então o clamor por avivamento passa por um momento de angústia, de dificuldade diante de Deus, que não se mostra indiferente para responder,
Na verdade, ele estava dando um tempo para que houvesse esse arrependimento, para que houvesse essa reflexão, esse exame individual, para que as pessoas entendessem que Deus é longânimo, misericordioso, no entanto, ele é justo. Muito bem, irmãos, estamos de volta para apresentar um rápido e singelo diálogo sobre o tópico 2, o avivamento pela palavra. Pois bem, o item inicial fala sobre ouvir a palavra de Deus, assunto explicitado na fala sacra do profeta Abacuque, do verso 1, capítulo 3, a parte A. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Bem, é sabido de todos vocês que a palavra de Deus tem um potencial excepcional, né? Ela, por ora, não perdera a sua legalidade, a sua potência, a sua qualidade. A palavra de Deus não cai em desuso, não se torna obsoleta. A palavra de Deus tem um poder vital. E foi ela quem Abacuque ouviu. É essa a palavra que purifica os nossos caminhos, que dá condições para que não pequemos contra Deus, que alegra o coração de quem se lembra dela, que vivifica o coração, que produz piedade, como diz o verso 58 do Salmo 119, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a mesma palavra que esmiuça a penha pelo seu poder, é a palavra que o autor aos Hebreus diz ser viva e eficaz, mais penetrante, impactante que uma espada de 2 fios, capaz de penetrar junto às medulas, divisão da alma e do espírito e ser apta para discernir, entender pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus tem um impacto fenomenal, né? E é esta palavra que está sendo percebida por Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra. É esta palavra que por vezes foi combatida, mas por ora, milênios depois, ela continua sendo atualíssima. Um filósofo iluminista francês, Voltaire, no século XVIII, tentou desconstruir e dissolver a importância da Bíblia Sagrada. Se você recorrer a títulos filosóficos, históricos, você possivelmente vai se deparar com essa expressão ou esse conteúdo. Voltaire tentou, por ora, dizer que a Bíblia, em seu tempo, depois de 100 anos, ela seria um livro desconhecido, obsoleto, que cairia em desuso. E, de fato, 100 anos se passaram depois de Voltaire. Voltaire era, além de filósofo, um escritor e tinha uma editora. E engraçado que 100 anos exatos depois, a Sociedade Bíblica comprou todo o empreendimento de Voltaire e instalou naquele empreendimento um local, uma editora, para impressões de materiais bíblicos. Você tem ideia do que é isso, irmãos? Isto é muito significativo. No ambiente onde esse sujeito disse que a Bíblia em 100 anos cairia em desuso, perderia a sua eficácia e se tornaria algo obsoleto, tornou-se uma sala de impressão para novos volumes que seria espalhado pela Europa. A palavra de Deus, ela é comparada a algo que, segundo Cristo mesmo dissera, que os céus, terra passam, mas as suas, não necessariamente o todo, Jesus se referiu ali, mas eu estou fazendo um grifo muito pessoal, as suas palavras não iriam passar. A palavra de Deus, por ora, ela atinge os rincões da nossa sociedade. E é essa palavra que eu e você estamos usando hoje, depois de um considerável tempo que foi percebida por Abacuque. A Bíblia diz, no primeiro momento, do verso 1, parte A, do capítulo 3 desse profeta, que ele ouviu a palavra. Agora, num segundo momento, o autor fala sobre temer a Deus, né? E a compreensão que se instala por ora com relação ao temor é que ele não pode ser confundido com a compreensão de medo. Sentimento estabelecido no medo, no pavor, no terror, não podem ser alinhadas com a proposta de temor a Deus. Pelo contrário,
significa ter profunda reverência a Ele em todos os aspectos da vida. Então, para tudo que eu for fazer, quando eu temo a Deus, eu estou expressando em linhas gerais ou de maneira implícita, velada, que eu tenho um profundo respeito e reverência por sua pessoa. Por isso, ela é a base do princípio da sabedoria, algo que é destacável no verso de número 10 do Salmo 111. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, o seu louvor permanece para sempre. Isso são atitudes que destacam aquele que teme ao Senhor. Abacuque disse: eu ouvi e eu temi. Então, a audição, ela gerou, ela provocou um resultado. Aliás, ela faz isso. Paulo, o apóstolo, escrevendo aos Romanos, ele diz que a fé, ela acontece a partir do ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando acontece a audição da palavra, isto automaticamente tende a gerar fé no sujeito. Eu desconheço um texto, uma citação, um episódio bíblico, a partir do momento que aquilo se torna contextualizado à minha história, é muito natural que eu me simpatize com aquele texto de modo a acreditar que o que ocorreu ali pode acontecer aqui. Então isto gera fé, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra, porque existe uma série de filtros, né? E pela palavra essa fé vai sendo gerada. Agora, para finalizar essa abordagem, irmãos, nós temos o clamor feito pelo profeta Abacuque, sugerindo o avivamento. Ele ouviu, ele temeu e ele pediu: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Expressão que está aí no item de número 3. E o autor, pastor Elinaldo, diz que depois que o profeta entendeu que o juízo seria inevitável, ouviu com temor e clamou pelo avivamento espiritual de Judá. A circunstância era desfavorável. Aliás, eu posso estar sendo um tanto exagerado, mas penso que não. Leia a biografia dos profetas, quer maiores ou menores, e notem os contextos em que eles apareceram, inclusive os profetas não literários, como por exemplo Natã, o próprio Elias, Eliseu, enfim. Leia essas personagens e você verá que as circunstâncias que eles manifestaram em seus respectivos ministérios foram circunstâncias desfavoráveis. Não havia um favorecimento. O profeta, em tese, em todas elas, não tinha uma cadeira exclusiva para o seu assento no reinado de então. Pelo contrário, são situações de colisão, de queda, de desconstrução de princípios, de retrocesso espiritual. São em situações extremamente desfavoráveis que estes homens são levantados. Inclusive Abacuque. Judá vive um cenário caótico e ele sugere, depois de ouvir com temor, que Deus avive a sua obra ao longo ou no meio dos anos. Ele faz 3 pedidos, né? Ele pede para que a sua obra seja avivada, que a sua obra seja notificada e que Deus se lembre, na sua ira, da misericórdia. O profeta demonstra um sentimento de esperança, fé e otimismo que parecem ser percebidos à altura do verso 17, 19 do livro do profeta Abacuque. Se você quiser visitar essa expressão, pode ser que ela lhe dê ainda mais subsídios, né? Mas eu faço questão de que você note o que está à altura do verso de número 17, porque lá nós temos uma outra expressão que exprime, né? Que manifesta, que dialoga uma mensagem de esperança. Aliás, é uma mensagem de muita compreensão, né? De muita maturação, de muita convicção. A mensagem explicitada no final do texto, ela é muito parecida com algo de convencimento, visto por Paulo lá em Filipenses, no capítulo 4, verso 12, quando ele diz ter aprendido a estar abatido e feliz, quando ele diz
padecer necessidade e conviver com sobras, que ele podia tudo naquele que ele fortalece. A essa altura, você percebe que a despeito da figueira não florescer, não haver fruto na videira, trabalho da oliveira falhar e os campos não produzir mantimento, ainda que o rebanho seja arrebatado e não haja gado no estábulo, Abacuque afirma que ainda assim ele regozijará no Senhor e exultará no Deus da sua salvação, porque ele sim é a sua força. Que esta, irmãos, seja a nossa compreensão, que tenhamos esta convicção, peçamos a Deus, ouçamos, temamos e peçamos a Deus que avive a sua obra, mas a despeito de qualquer circunstância que não seja aquela da qual pedimos, política, histórica, espiritualmente, ainda que a figueira ali, aqui não floresça, que falte o fruto, que o produto da oliveira minta, que o campo não produza mantimento, possamos ter essa compreensão de que o Senhor é a nossa força. Amém? Muito bem, irmãos. Vamos então ao terceiro tópico, o avivamento, que é a questão de vida ou morte. Eu penso que ao longo dessas aulas nós tivemos a oportunidade de refletir que avivamento de fato é necessidade. Não dá para viver o evangelho sem uma vida avivada. Esse terceiro tópico, o clamor pela misericórdia de Deus, nos ensina que além de suplicar, de pedir a Deus um avivamento, o profeta Abacuque, ele clamou pela misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências do juízo. Havia uma consciência disso, porque a nação estava impenitente. A nação de Judá escolheu esse caminho errôneo e agora tem a consequência. Era uma questão de vida ou morte e por isso ele suplicou: Senhor, na ira, lembra da tua misericórdia. Era como se Abacuque dissesse assim: olha, o que foi plantado, a escolha, a atitude que foi ruim, Deus, provocará uma consequência desastrosa. Então, lhe peço, é como se Abacuque então dissesse: Senhor, olha, se eu posso lhe suplicar ainda alguma coisa, se posso lhe pedir um favor, na ira, por favor, não esqueças de ser misericordioso. É o profeta rasgando o coração e pedindo que, diante de toda aquela decadência espiritual, moral de todo o povo, então observe que também estudamos ao longo desse trimestre que ser cristão, ter uma vida cheia do Espírito, é também mostrar-se íntegro diante de Deus, mas diante dos homens também. Ter uma vida íntegra, moralmente ordeira, organizada, é isso, a demonstração dos frutos do Espírito da nossa vida. Não dá para dissociar a ideia de alguém ser avivado e ter uma vida moralmente reprovável, uma vida eticamente deplorável. Não dá para acreditar nisso. O crente avivado, ele é organizado, ele é comprometido, ele é leal, ele é fiel a Deus, mas também fiel aos seus compromissos, fiel ao seu casamento, fiel à sua esposa, aos seus filhos. Ele zela, ele protege, ele ampara, porque moralmente ele tem esse compromisso, resultado de uma vida avivada no Espírito. Mas Abacuque tinha essa convicção: olha, Senhor, há uma decadência moral, então eu lhe peço, tenha misericórdia. Todo esse povo pereceria ante ao peso da mão do Senhor por causa das suas maldades. É o texto bíblico. Do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Então, Deus é misericordioso? Claro que sim. Abacuque tinha conhecimento dessa verdade? Claro que tinha. Então, ele sabia que Deus atende, sabia que Deus ouve as orações de todos aqueles que buscam ao Senhor de todo o seu coração, com sinceridade, aqueles que se arrependem. E vai uma dica aqui, um lembrete, porque você já sabe disso: só consegue orar, clamar a Deus aquele que vive de fato um arrependimento. É o reconhecimento de que somos pó, de que somos carente, de que não somos nada, que provoca esse quebrantamento e nos faz nos render diante de Cristo, nos humilharmos diante dele. E aí, quando
o profeta Abacuque está clamando a Deus, buscando a face do Senhor, pedindo a misericórdia, a Bíblia lembra e relata aquele episódio de Davi, que preferiu cair nas mãos de Deus por causa das suas misericórdias. E o texto é: caia eu, pois, nas mãos do Senhor. Porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens, que é cruel, que é vingativo, que gosta de julgar. A maior percepção a respeito do caráter misericordioso de Deus teve também o profeta Jeremias, quando ele declarou: as misericórdias do Senhor são a causa de todos nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias nunca tem fim. Então, essa lição nos ensina a clamar a Deus. Nos dias em que estamos atravessando, nós podemos afirmar que a depravação moral no mundo, ela se tornou endêmica, ou seja, faz parte da sociedade. Essa depravação, essa inversão de valores, esse comodismo, esse relativismo, em grande parte não há mais ou menor sentimento de vergonha, de pudor entre as pessoas. A mídia ensina que tudo pode, ensina que você tem somente direitos, né? Desde as crianças até os mais experientes, é ensinado, hoje é proposto um comportamento onde você é senhor de tudo, você pode fazer ou falar o que quiser. Essa iniquidade não é apenas praticada individualmente ou por grupos, mas ela está institucionalizada e existe um apoio legal. É o tal do politicamente correto, é o tal do, eu sou livre para fazer o que quiser. É um problema hoje relacionado a eu tenho que ser feliz. Se ser feliz significa prejudicar outra, não importa o sentimento alheio. Há poucos anos, governos culturalmente autoritários, por exemplo, incluíram em suas agendas a institucionalização do aborto. Temáticas, por exemplo, em relação ao aborto, são tratadas com tanta desrespeito e é uma ideia antibíblica. Outra situação são as agendas do falso casamento gay, da falsa ideologia de gênero. Ainda mais, existem supostas igrejas, existem pseudo-igrejas que dizem cristãs aprovando essas abominações. Por que não dizer que existem cristãos que andam apoiando essas ideias, que andam se comprometendo, dizendo ser isso ato inclusivo? Veja, irmãos, a Bíblia nos ensina que Jesus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então, a pretexto de serem igrejas inclusivas, elas aceitam a depravação moral como norma e realidade posta. E olha a alegação, estão dizendo que Deus é amor e por isso não exclui ninguém. A Bíblia diz: segui a paz com todos, mas segui também a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Certamente, o juízo de Deus não tardará. Portanto, devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque: Senhor, na ira, lembra da tua misericórdia. Mas, William, então, Deus não tem uma saída para essas pessoas? Para quem está na tamanha iniquidade ou depravação moral? Claro que tem, Deus é amor. Essa ideologia de gênero, essa falsa e pseudo-ideologia, isso é uma matéria, de fato, uma ideologia maligna. Porque qualquer pessoa, independente daquilo que ela tenha cometido, ela pode ter cometido a maior atrocidade. Se houver um arrependimento, se houver um quebrantamento, se ela pedir ao Senhor e clamar dizendo: Senhor, eu me arrependo, eu estou arrependido profundamente, Deus é poderoso e longânimo para perdoar o mais vil pecador. Se houver arrependimento, Ele perdoa, Ele restaura, Ele renova, e o sangue de Jesus é quem purifica de todo o pecado. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, que Deus guarde a nossa família, mas que possamos continuar sendo intercessores. E lembre-se,
Não compactue desse formato inclusivo. Deus é amor, mas Ele também é justiça, é fogo consumidor. Nós estamos aqui para dizer que qualquer pessoa que chegar em nossa igreja, independente da condição, ela será bem tratada. O ser humano será respeitado, será amado, acolhido. Venha como estás, mas ao ouvir a palavra de Deus, ao abrir o coração, essa palavra transforma de dentro para fora. O velho homem tem que ser morto e nascer em uma nova natureza, uma nova criatura. Isso é o Evangelho, isso é o amor de Deus que constrange, que transforma, e o Senhor perdoa qualquer pessoa que se arrepender. Aquele que deixa a sua vida pregressa, aquele que abandona a prática do pecado, esse sim, essa sim, tem direito então ao perdão, à vida eterna. Que Deus nos ajude a perseverar, amando, mas nunca compactuando dessa ideologia e dessa mentalidade maligna de que Deus aceita qualquer coisa. Não é bem assim. Que Deus nos ajude. Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Chegamos à conclusão da aula de hoje e a essa altura eu reitero o que apresentei no tópico 2 e peço que você sensivelmente clame a Deus por avivamento. Clame a Deus por avivamento, mas numa compreensão razoável e sensata do que avivamento realmente é. Avivamento foi apresentado durante as 13 lições desse caderno, não é exatamente aquilo que alguns pensam. Não se limita a situações esporádicas aqui ou ali, a situações aleatórias, efêmeras, que são dissolvidas de um dia para o outro. Avivamento tem constância, tem tempo, envolve um caráter missiológico, envolve uma missão. Eu estou tão cheio de Deus que eu preciso revelar ou aproveitar esse fator que transborda para alcançar outras vidas. Que tenhamos a mesma compreensão apresentada pelo pastor Renovato e, em especial, do profeta Abacuque. E que nessa oração que faremos agora, possamos pedir a Deus: aviva, Senhor, aviva a tua obra, salvando vidas, libertando pessoas que estão oprimidas, curando enfermidades e, principalmente, nos preparando para aquele grande dia, a saber, o dia da sua volta. Você que pode, coloque a mão no seu coração e vamos falar com Deus e pedir a Ele que nos avive sempre, em nome de Jesus. Querido Deus, eu te agradeço por esta ocasião tão oportuna, tão especial, tão honrosa, tão distinta, tão nobre, de poder falar da Tua Palavra. Obrigado, Jesus, por esta tão rica oportunidade. Eu te louvo pela vida do nosso presidente, da nossa supervisão, te louvo pela vida do irmão Rony, nosso cinegrafista, pela vida do pastor William, nosso companheiro, pela minha vida, pelo dom da vida, pela saúde. Mas eu peço nessa oração que o Senhor avive as nossas vidas, que o Senhor avive a Tua obra ao longo dos anos, que o Senhor nos desperte, a começar deste mesmo que está fazendo esta oração, a ponto de ter uma compreensão clara de quem Tu és e ser impactado ao ponto de poder transmitir quem o Senhor é para aqueles que ainda não lhe conhecem. Esse é o desejo do nosso coração, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.